Olá, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para contar que hoje foi um dia muito importante. Hoje foi um dia onde eu realizei um sonho. Realizei um sonho, uma coisa que, na verdade, eu consegui fazer uma coisa que há muito tempo eu imagino, apenas imagino e nunca fiz. Hoje eu apresentei pela primeira vez a proposta comercial de design, de serviços de design que eu sempre apresento para os clientes normais. Apresentei para um cliente estrangeiro e apresentei ela em inglês. Então, tô gravando para contar aqui um pouco como foi isso. Então, o que acontece é que estou trabalhando para uma empresa de fora, tirando a meia da academia, para uma empresa de fora faz uns, acho que esse é o terceiro mês, mais ou menos. E o que acontece é que quase que diariamente, umas 3 vezes na semana, a gente tem reuniões para falar sobre os projetos, né? Então, a mesma coisa que eu faço lá, que eu já fazia aqui para o Brasil, né? Para um trabalho que eu, para um emprego que eu estava aqui no Brasil, eu estou fazendo para uma empresa de fora. Uma empresa que, na verdade, é do México, mas o pessoal ali se comunica em inglês, né? Então, muitos dos desenvolvedores são mexicanos e a, uma sócia, um dos sócios, né, que é uma mulher, ela é canadense. Então, a comunicação é toda em inglês e a líder, ela fala inglês, né? E foi um grande desafio, né? Eu achava que eu não conseguiria, mas eu falei para ela, né, na primeira reunião, essa é a primeira entrevista que eu faço em inglês, né? Eu só tenho estudado, fiz aulas, né? Há muito tempo, muitos anos, muitos cursos de inglês, e só dessa vez eu consegui, fazer uma entrevista, né? Que é algo que, assim, a gente espera que tenha um retorno, né? Então, fazer aulas, né? Conversar com pessoas, amigos e conversar com o professor ali é uma coisa, né? Mas conversar com um entrevistador, né? Alguém que tá falando sobre uma vaga, uma oportunidade, é uma coisa diferente, que tem uma certa pressão. Então, foi muito desafiador, mas eu topei o desafio, porque eu não tava no momento, assim, de desespero por conseguir essa vaga ou algo assim. Então foi, não custa nada, vou conversar com ela numa boa. Então isso não me deixou nervosa. E foi muito legal, porque no fim eu consegui essa vaga, né? Pela primeira vez ganhando em dólar, né? Então fiquei muito feliz. E disso é uma grande mudança, né? Para quem vive numa realidade do real brasileiro, de repente começar a receber em dólar, né? E então isso já para mim já tá sendo, assim, os últimos meses um grande desafio, porque as reuniões, por exemplo, que eu tenho com o pessoal lá, com o time, é um time pequeno, mas eles falam inglês do México, né? Então, assim, não é um inglês muito certo. Ele é um pouco difícil de entender. Então, além disso, né, tem que aprender esse sotaque. E muitas vezes, né, como eu trabalho com blockchain, os termos são muito técnicos, assim, é uma conversa um pouco difícil em alguns momentos. Não é só sobre cores ou sobre visual, né? A gente tá falando sobre infraestrutura, sobre blockchain, sobre coisas que acontecem em back-end. Então, eu já não entendo muito disso, né? Não sou desenvolvedor, sou designer. Entendo de visual. Então, tá sendo, assim, muito interessante, um grande aprendizado. E eu já percebi nesses últimos 3 meses uma evolução muito grande, assim, minha no inglês. De principalmente o ouvir, né, o listening, né? Então, ouvir e conseguir entender ou pelo menos absorver mais do que só algumas palavras soltas. Então, conseguir conectar. Até o que eu tenho feito de exercício desde que eu fiz o curso é assistir filmes em inglês com legenda em inglês, né? Às vezes não é um dia bom, então eu mudava para português. Mas sempre que eu conseguia, eu tava a fim de estudar enquanto descansava, né? Fazer aquele descanso ativo, assim, eu colocava dessa forma. Mas, então consegui essa vaga e comecei a trabalhar falando inglês. Então sempre tem essas reuniões que me fizeram, digamos assim, tomar coragem, perceber certas coisas, perceber que falar inglês é um monstro muito maior do que a gente imagina quando você realmente começa, sabe? Quando você realmente entra nesse universo. Então,
eu comecei nesse trabalho e eu vi que, assim, as pessoas que falam inglês, elas são exatamente iguais às que falam português. Sim, ridículo, né? Parece, assim, óbvio. Mas eu não sei por que a gente tem. Eu tinha essa noção, assim, de que quem não fala o mesmo idioma que eu pensa diferente de mim. É uma pessoa de outro planeta, praticamente. Então, falar, conversar sempre, assim, fazer piada, até perceber um pouco como é a cultura de quem fala outro idioma, é muito interessante, sabe? Muito interessante, e isso expande muito, assim, a mente, no sentido de, nossa, eu posso muito mais, sabe? Eu consigo estudar muito mais conteúdos, eu consigo me conectar com pessoas que eu jamais poderia conhecer e fazer amizade, por exemplo, com pessoas que eu jamais poderia se eu não tivesse aprendido a falar o idioma dessa pessoa, sabe? Então é muito legal, assim. E hoje foi, então, o motivo desse vídeo é que hoje foi minha primeira apresentação de proposta, que eu já há muitos anos, né, há uns 5 anos mais ou menos, tenho meus próprios clientes, né, no Brasil, mas sempre em português, né, às vezes clientes de fora, mas que falam português. Então, hoje foi a primeira vez que veio um cliente que é do Peru, peruano, com um projeto super legal de blockchain também, e eu apresentei ele para ele e depois o sócio dele entrou na chamada também, apresentando tudo em inglês. Então, assim, foi muito legal a experiência, porque eu já tinha um script, né? Como eu já apresento essa proposta há muito tempo, há alguns anos, ela foi evoluindo, foi mudando e tal, mas eu já tinha na minha cabeça todo o que eu tenho que falar em cada slide da apresentação, né? E como que eu vou explicar, e também os argumentos de venda, né, que eu já uso no português. Então foi muito engraçado, assim, porque às vezes eu cometi alguns erros e aí o cliente, ele dava risada, né? E ele que é espanhol, né, que é peruano e falando inglês comigo também cometi alguns erros ou esqueci algumas palavras. Então foi muito divertido, assim, foi uma experiência muito legal, assim, e só para registrar aqui que eu fiquei, assim, muito feliz e hoje é um marco. Também é um marco porque hoje eu completei 800 dias de Duolingo. 800 dias. Eu não vou dizer para você que foi sem falhar. Eu falhei algumas vezes, sim, eu comprei, mas é que o objetivo do Duolingo para mim não é uma ofensiva onde eu não nunca falho. De vez em quando eu falho e para não perder, tiveram acho que 2 vezes até hoje que eu paguei lá as pecinhas lá, os R$ 21 mais ou menos, para poder pegar os diamantes e não perder a minha ofensiva e não zerar ela. Então eu fiz isso porque para mim o que é importante é eu ter esta frequência no idioma, né? Agora, ultimamente o Duolingo meu é em espanhol, então isso também foi muito legal, porque daí com esse cliente eu posso falar pra ele, mas vamos, qualquer coisa, né, se a comunicação ficar difícil em inglês, vamos tentar em espanhol, porque o espanhol é parecido com o português, então muitas vezes pode ser útil, né, alguma palavra ou outra. Então, eu tenho estudado também o Duolingo em espanhol e também fiz aula com um professor mesmo, tive a oportunidade de fazer aulas de espanhol. Então tá sendo muito legal, porque, né, trabalhar com mexicanos que falam espanhol, mas com a comunicação em inglês é legal pra mim. E de vez em quando falar alguma coisa, ou se for necessário usar o espanhol. E agora esse cliente, potencial cliente, né, não sei se vai dar certo esse projeto, mas também que fala que é do Peru, então também fala espanhol e comunicação em inglês. Então é uma coisa muito legal e eu queria deixar registrado aqui nesse vlog, nesse videozinho aqui bem informal. E é isso, e encorajar você que não acredita de repente. Não acredita ou tem muito medo, porque eu sempre tive muito medo, 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 medo. Enfrenta o seu medo, sabe? Vai mesmo. Você vai errar e tudo bem. Parece que quem tá lá fora não se importa muito, sabe? O importante é dar certo. Nessas reuniões mesmo que eu tenho no dia a dia, eu coloco sempre inteligência artificial na chamada para poder transcrever a reunião e depois eu posso ler. Eu deixo gravando para depois eu assistir a gravação e ainda durante a reunião ainda coloco a legenda. Então a legenda no idioma inglês. Então eles estão falando, eu estou ouvindo, estou lendo e depois eu tenho a transcrição ainda se eu precisar. Então vai, sabe? Vai com coragem, vai com a cara mesmo. E eu fico pensando, nossa, se eu tivesse
enfrentado esse medo antes, né? Eu teria os resultados que eu estou tendo agora muito antes. Então, eu encorajo você que tem medo a aprender inglês. Aprenda inglês. Ele vai ser, assim, uma chave para você entrar em um mundo que, além de ter o maior valor financeiro, né? 5 vezes, agora quase 6, em novembro de 2024, quase 6 vezes o valor da nossa moeda, você ainda vai ter entrar em um mundo, assim, em um universo muito mais amplo de conteúdo, de possibilidades, porque é outro idioma, é como se fosse outro mundo, né? Ou pelo menos falando de conteúdo, o pacote ele fica muito maior de que você pode acessar ele, entende? Sem falar nas viagens, né? Então é isso, fica a minha dica, meu agradecimento, principalmente a Deus, né? Que também sempre muita oração, muita força e acreditar e muita disciplina, né? Sempre estudando, estudando, estudando para melhorar, melhorar, melhorar e alcançar o meu objetivo. Então eu encorajo você também a fazer o mesmo. Beleza? Até o próximo vídeo!